Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Heidelbergcast. Sou eu aqui, o pastor Léo, com o presbítero Marcelo. Olá, pessoal. Alegria de estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente vai estar dando sequência, né? A gente está aí na parte da nossa gratidão, né, do Heidelberg, e que a gente está analisando aí cada domingo um mandamento. Não é isso, presbítero? É isso. No passado, a gente analisou 2 domingos que tratavam do terceiro mandamento. Terceiro mandamento. Hoje, a gente vai ver o que, em número de versículos, é o maior mandamento que tem. Tá certo? Então, como a gente estava até comentando justamente na pergunta passada, presbítero, tudo aquilo que a Bíblia enfatiza, nos compete enfatizar também. Exato. Né? Então, se tem um mandamento tão longo... E onde geralmente nós não colocamos ele. Exatamente. A ironia está aí. A ironia que mostra a dureza do coração do homem é que, né, costuma-se não enfatizar exatamente os pontos que a Bíblia enfatiza. Mas, presbítero, sobre isso aí, eu vou até comentar em outro momento, mas eu estava lendo as Confissões de Agostinho. Uhum. Aí tem aquele famoso evento das peras. Não sei se você lembra que ele fala que estava de noite na rua com os amigos e ele viu umas peras que não eram nem bonitas nem de ver nem de comer. Mas só pelo espírito de maldade eles foram lá para roubaram as peras e deram até para os porcos e jogaram fora. Aí ele apontou assim, a gente fez isso porque a gente quis fazer o que era errado, pelo sentimento de ter prazer no erro, sabe? Então a gente às vezes ignora esse aspecto da nossa omissão, revela um pouco também a fonte da nossa alegria. Mas vamos embora. Então o quarto mandamento, tá certo? Na pergunta número 38, desculpa, Dia do Senhor número 38, na certa pergunta 103, presbítero, que é a única pergunta desse domingo, nos pergunta assim: o que exige Deus no quarto mandamento? Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidas. E que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor, para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, para que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Santo Espírito e, assim começar nesta vida, o descanso eterno. Eu gosto mais dessa frase final. Assim começar nesta vida, o descanso é eterno. Porque ele sumariza um tanto quanto a ideia do quarto mandamento. Sim, exatamente. E que diz, né, vamos apresentar aqui o quarto mandamento para quem não conhece, Êxodo 20, de 8 a 11, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Deixa eu ler a referência em Deuteronômio. Porque tem uma pequena modificação que vale a pena a gente trazer, que é o finalzinho, que é só uma ênfase e outra que Moisés traz. A escravidão. Exato, né? Ele vai dizer: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, no adendo do mandamento, há uma ênfase criacional e uma ênfase redentiva. Sim. Em Êxodo criacional e em Deuteronômio, né, uma ênfase ali redentiva sobre o porquê nós deveríamos guardar este mandamento. Presbítero, vamos só, assim, como o voto meu faço na BD do Jockey, vamos logo só pontuar assim, como a gente está tentando manter esse padrão de um domingo por mandamento, o que a gente não vai discutir tanto aqui, não é que não seja necessário, não é que a pergunta não é válida, mas como não é a ênfase que a Heidelberg está dando, a gente também não vai dar, que é o quê? Porque mudou do sábado para o domingo. Sim. Certo? Então, se você tiver alguma dúvida nisso, eu recomendo você conversar com o seu pastor ou dar uma lida em Westminster. Westminster vai entrar nesse aspecto,
Tá certo? A gente não vai abordar tanto isso, nem vai tentar responder o famoso sim, presbítero, sim, pastor. O que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer no domingo, como se fosse uma lista de coisas. A gente vai, de fato, olhar para a essência do que está dizendo tanto em Êxodo 20 quanto aqui no Heidelberg nessa conversa. Certo? Tem livros, inclusive, né, que tratam aí sobre Sim. essa questão. Livros inteiros que falam lá, como o Sabá, o Dia do Senhor, né? Do caso, que tem alguns pontos teológicos ali, né? Discutidos. Tem o famoso livro do Paipa, né? Também sobre o Dia do Senhor, né? Que também trata desse assunto com alguma profundidade, sobre a transição do sábado para o domingo. Então, só deixar a referência bibliográfica, né? Embora a gente não vá abordar aqui com maior profundidade. Realmente. E até um toque, se você assina aquele Kindle Unlimited, ou se você pega alguma promoção, muitos livros da Editores Puritanos, esse incluso, está disponível lá para você ler. Entendeu? Então, se você já tem assinatura, quiser ler, você não vai pagar nada fora da sua assinatura para dar uma lida nesse livro, por exemplo. Mas voltando. Então, presbítero, qual é a ênfase que Heidelberg dá quando ele olha para esse catecismo, para essa pergunta, para esse mandamento, perdão? Ele vai dizer assim, o que então Deus exige nesse mandamento? Ele vai dizer que ele tem que fazer o quê? Basicamente, entender o que esse mandamento exige para nós diante de atitude de adoração a Deus, de culto a Deus, do que diz respeito a reservar um tempo específico para isso. Né? E ele vai trazer essa ênfase em relação à adoração direta, né? E o sucedâneo dela, como servir, por exemplo, ao necessitado. Né? Então, ele vai trazer essa ênfase positiva, na verdade, do dia do Senhor, né? Do quarto mandamento. Ele não vai dizer, por exemplo, se você for pegar Westminster, ele vai mais pela negativa. Não devo fazer isso. E Heidelberg eu devo fazer isso. Assim, sabe, presbítero, eu gosto de falar sobre domingo, pelo menos por duas perspectivas. Vou começar com uma. É de que a gente vive num mundo em que a gente é facilmente distraído. Sabe? Tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, a gente parece como criança que prefere ficar fazendo bolo de lama ao invés de olhar para frente e ver o tamanho da criação de um Deus que fez os céus e a terra e a distância que está. Aí ele termina e faz assim, nós somos facilmente distraídos. Sabe? Então o que acontece? Justamente porque a gente é tão distraído, quando chega num domingo que a gente tem culto, que seria um momento que eu poderia ler um livro teológico, que eu poderia descansar, que eu poderia ajudar um irmão, que eu poderia receber uma família na minha casa para ter um momento de comunhão. A nossa cabeça quer continuar distraída. A gente não vê a alegria nisso. A gente coloca isso como se fosse estritamente uma obrigação. Eu tenho que pegar, como se fosse para dar um carimbo. E obviamente não estou dando ideia para a gente, viu, presbítero? Mas se a gente colocasse um ponto na igreja de presença, tuft, as pessoas iam chegar mais cedo e iam mais. Eu aposto quanto você quiser. Porque ia bater o farisaísmo. Aqui, ó, o meu cartão, chegando todo domingo na hora, e todo domingo que eu tenho aqui. Mas nunca terá esse ponto na igreja, mas as pessoas eles se sentem assim. Não, mas não aquela obrigação, caramba, que coisa boa, eu preciso disso aqui, mas não, tenho que ir. Eita, que coisa, tem que ir. Eita, tenho que ir. Aí a gente procura em quê? Assistir série, assistir jogo, assistir filme, ir para shopping, fazer um monte de coisa para dizer assim, não, eu tenho que aproveitar o meu domingo, é o meu dia de folga, enquanto o domingo é exatamente o lembrete do descanso eterno que o crente já tem, sabe, presbítero? Porque é bem interessante. Eu fico pensando assim no porquê das coisas, né? Veja que Deus tem 4 mandamentos para colocar a respeito dele mesmo diretamente. Sim. Todos, no final das contas, diz respeito a ele também. Sim. Mas os 4 primeiros. E ele vai tratar especificamente em relação ao dia de descanso, né? Que é o que ele fez na criação. Como o Êxodo diz. Exatamente. Ou seja, há um significado nisso. Seja como eu. Exato. Seja como eu. Veja, eu, o criador de todas as coisas, fiz todas as coisas. Você existe porque eu criei todas as coisas. E disse, um dia é um dia de descanso, é um dia de parada, né? Eu fiz a libertação inteira de vocês, de um povo. Escolhi um povo para mim, que são vocês, né?
E digo para esse povo, exatamente, essa é a razão, porque eu libertei, você tem que respeitar um dia de descanso. Por quê? É interessante que às vezes a gente perde esse conceito. E por que a gente continua elétrico? Os mandamentos, eles falam muito a respeito do que nós somos e como nós encaramos, nossa cosmovisão, né? É o que a gente falou sobre o terceiro mandamento. Sim. A gente tem dificuldade de parar, porque no final das contas, a confiança parece que está muito no nosso próprio braço. Com certeza. Aquela questão seguinte de que, cara, peraí, tudo depende, na verdade, de mim. E o descanso tem que ser o meu descanso. O que eu encaro como deve ser o meu próprio descanso. Um descanso físico. Um descanso de preparo físico e talvez mental para eu continuar dependendo do meu próprio braço segunda-feira. Então, mostra muito como nós encaramos, o quanto nós somos dependentes e o quanto nós não somos dependentes, né, da confiança que temos no sustento que vem de Deus, por exemplo. E não só no sustento da dependência nós temos de Deus, mas do propósito final de todas as coisas, né? Tem um aspecto filosófico, mas é o que você está dizendo, quem aborda, para citar o livro, interessantemente isso, é o Alan Noble, no livro Humanidade em Crise, e lá ele cita um outro livro que depois eu até tive ali também, que se chama Geração Burnout, que se você pegar os mais novos, que qual é a ideia? Que você chegar para um mais novo de um dia assim, descanse, um dia, pare. Um dia você vai parar e vai para a igreja. A cabeça dele processa assim. Mas se eu não estudar aqui, aquele cara vai ter uma questão na frente no vestibular. Um senso de inutilidade. Ele ou tem um que estar senso produzindo de produção o tempo todo, inteiro. o tempo todo. Ele não descansa. Ou seja, você descansar para ele, você está atacando a alma dele, porque ele vai se colocar em competição, para um Enem, para um concurso, para não sei o quê, para um cara do trabalho. Rapaz, se eu não trabalhar no domingo, se eu chegar para o meu chefe, assim, chefe, olha, eu não posso lhe ajudar no domingo, porque eu vou para a igreja, vai chegar alguém que vai dizer, então eu posso. Então ele não descansa em nenhum momento. Né? Por isso que eu até tentei procurar esse livro para comprar, mas eu não achei, assim, porque depois que eu entendi que foi uma tese, que eu gostei muito do nome. Foi assim, o descanso, né, o Shabá, como uma revolta no século XXI. Ou seja, você chegar para uma pessoa e dizer assim, descanse. No século XXI é um ato de revolta. Só que é irônico. Eu dei aula, né, sobre o Sabá lá na igreja. E eu li um artigo de uma mulher que pesquisou isso no judaísmo e tentou encaixar isso dentro da cultura norte-americana para o nova-iorquino, olha. Sim. E ela fez uma tese, interessantíssima tese. Ela passou um tempo lá com o judeu, enfim, com os rabínicos, né, estudando, e fez uma tese de como ter o dia do descanso, o sabá, como ela chama lá, né, o Shabbat, impactaria na sociedade. E ao contrário, ela foi estudando sociologicamente como o não ter o descanso na sociedade atual teve várias implicações sociológicas para a sociedade atual, hoje, inclusive em termos de produtividade. Interessante, né? Como o pensamento dá uma volta. Isso. Enquanto as pessoas se sentem mais produtivas, não respeitando o descanso, faz com que a sociedade seja menos produtiva em vários sentidos, em várias frentes, né? Inclusive no poder criativo. Sim. É bem interessante isso, né? Que eu já ouvi isso de muitos executivos, muitos, né? Diz assim, cara, foi quando eu parei que as grandes ideias vieram. Ou outros já disseram assim, Marcelo, é interessante, é quando eu tô caminhando na beira ali da pista, tô caminhando em algum local, que vem os principais insights na vida, as principais reflexões. É interessante, porque é um momento de parada. Mas Deus não nos chama para descansar, para ter insights. Não, é para descansar nele. Para descansar nele, né? E para a gente nos reconectarmos nesse mundo tão maluco que a gente vive com a ideia de propósito final. Nós teremos um descanso eterno no Senhor. No sentido de... É interessante isso, né? Em certo sentido, nós já entramos no descanso, essa linguagem do autor aos Hebreus, em Cristo, mas ainda resta um descanso para o povo de Deus, né? Ou seja, nesse aspecto específico, e depois a gente pode até abordar isso em termos de teologia bíblica, né? Ou seja, como o sabá ele é encarado em toda a Escritura, como ele tem uma aplicação agora muito profunda, inclusive em Cristo, e vai ter ainda não, né? O aspecto escatológico disso no descanso eterno com o nosso Senhor. Presbítero, veja, se você fosse pegar e a gente fosse fazer uma análise aqui direta do texto do catecismo,
Veja ao que vai dizer assim, o que ele nos chama? Aí se a gente for pegar cada um desses eventos. Então, o que no dia de descanso, o que um crente vai estar sendo lembrado, vamos colocar por esse tom. O que um crente vai estar sendo lembrado nesse dia? Então, primeira coisa, que ele vai à igreja de Deus, ou seja, ele não vai para a casa dele, ele não vai para um lugar que é simplesmente ele se sente confortável, ele vai ter um encontro com Deus. Segunda coisa, ele vai ouvir esse Deus. Então, ele que passou uma semana ouvindo o chefe, ele mesmo, os pensamentos dele, podcast, filme, série, ele vai ter aquele momento em que eu vou ver Deus através da pregação, vou ouvi-lo. Eu vou participar do sacramento, ou seja, eu vou lembrar que eu sou um com ele, eu vou lembrar que o meu pecado foi perdoado, eu vou lembrar que eu faço parte do corpo. Outro, eu vou lembrar que eu posso invocar publicamente, ou seja, que eu não estou só nisso, nessa resistência, que eu, Marcelo, Nicolas, Dal, Tassi, estamos todos ali invocando o nome do Senhor, tá? E depois ele vai dizer, por fim, praticar a caridade, ou seja, para aqueles que estão cansados, a gente pode oferecer descanso. Então, ou seja, quando a gente olha para tudo isso que Heidelberg está dizendo, que é o descanso de um crente, que ele deve estar fazendo, é um privilégio muito grande a gente ter um Deus que se preocupa tanto com isso, que coloca em tom de ordem e mostra o tamanho da ruindade do nosso coração, que uma coisa tão incrível como essa, a gente tem que encarar assim, vou fazer porque Deus está mandando, e não como assim, caramba, eu quero fazer isso. Sabe uma coisa? Assim, a gente consegue ver em todos. Sim. Mas talvez nesse mandamento, como a lei, ela desmascara o nosso coração. Espana o pó, né? Como diz a instrução do Luiz Peregrino. Como você consegue colocar em contraponto, assim, tão claro o que o mundo pensa sobre valor, sobre construção, sobre propósito, felicidade, alegria, preenchimento, né? E o que Deus encara e coloca pra gente como lei, né? Isso vale, ele coloca aqui, jumento, né? Isso. Tudo, né? Para aquele que te serve, servia para a terra, né? Até para a terra. No Antigo Testamento, ou seja... Para que ela continuasse sendo produtiva. Para que ela continuasse sendo produtiva, né? Para que na próxima... Sim, é Deus quem comanda todas essas coisas. Afinal das contas, você acredita nisso ou não? Esse é que é o ponto. Quem te sustenta? Quem te dá o sustento? Quem faz a terra produzir? Né? Quem sustenta o teu servo? É Deus ou não é, no final das contas? Então, no final das contas, o quarto mandamento, ele é uma prova de fé. Sim. Ele é uma prova de fé, no sentido de que ele nos conclama a depender inteiramente no Senhor e ter nele o nosso descanso. Marcelo, assim, e é isso que a gente tem que resgatar, em particular para os nossos filhos, a gente é pai adolescente, por exemplo, né? Porque se deixa, por exemplo, livre, sem pastoreio, sem paternidade ali em cima, eles vão estar sempre ocupados, mas só ocupados com coisas mundanas, generalizando. Ou seja um estudo, seja uma faculdade, seja um filme, seja uma série, seja um videogame, seja ficar olhando para um celular o tempo todo. Mas você vê que o tempo todo ali vai estar preenchido. E se você chegar para alguns adolescentes e disser assim, apesar de gostarem de dormir até meio-dia, se você chegar de noite e disser assim, rapaz, tá na hora de dormir. Não, tá cedo. 1h30, 00:30. Tá cedo, porque dormir é essa hora. É aquela sensação de perder tempo. Aí você vê um Deus que diz assim, olha, eu não somente quero que você descanse, pare seu trabalho. Eu quero que você comece esse dia lembrando para quem você existe, por que você existe, aonde está a sua alegria, aonde está a sua visão, para que isso permeie todo o seu trabalho ao longo da semana. Você não vai entender que sua razão de existir não é a medicina, não é o pastorado, é Deus, sabe? Então a gente tem um Deus que prescreveu isso como ordem, é humilhante para a gente. É porque mostra o cuidado dele para conosco. Enquanto a nossa mente ela vai raciocinando no sentido de não descansar, Deus até com isso se preocupa conosco. Qual é a verdadeira fonte de alimentação que um crente pode ter, se não for ter com comunhão em um local onde todos adoram, a maior parte ali, né, dos crentes profetas adoram verdadeiramente a Deus e encontram na palavra,
na adoração, na oração comunitária, nos sacramentos, né, como você colocou, né, Léo, aqui, vamos colocar a palavra energia, bem entre aspas aqui, né, mas a força, a propulsão, a razão, Sim. o A motivo para mola. seguir, a mola para seguir durante a semana. A ênfase disso no Antigo Testamento, Léo, você que é um professor de Antigo Testamento aí, é muito grande, né? Sempre. Inclusive era uma festa, né? O Várias festas. sábado era uma festa, né? Sim. Para aquele povo. Uma festa comunitária, era uma festa... Ou seja, isso aqui que você botou em teologia bíblica, Heidelberg ele sintetiza e o Novo Testamento continua no domingo. Era um dia que a igreja ia para o tabernáculo, ou seja, tinha um ritual lá, eles iam ter um encontro com Deus, tá? Eles era comunitário, as pessoas participavam de todas as idades, estavam ali. As Tá? outras festas orbitavam em termos de sábados, né? Exatamente. Ou seja, toda a lembrança do que aquele povo tinha que ter a respeito do que Deus fez com eles orbitava em torno desse dia. Aí, para usar a linguagem do Westminster, quando chega no Novo Testamento, o que é que acontece? Essas festas se tornam menos gloriosas, mas mais efetivas. Ou seja, ela não tem aquela mesma quantidade de festas, mas o princípio permanece. Vamos à igreja, vamos ter os sacramentos, os ritos estão lá, tá? Vai ser comunitário e assim... assim, mas eu não consigo não pensar nisso. Que é observando tudo isso, tá? O catecismo vai dizer assim, para que eu me lembre que a minha vida, o descanso que eu tenho aqui é o descanso que eu vou ter para a vida eterna. Aí veja, Marcelo, até porque é um assunto que eu gosto muito de falar. A gente sempre vê, por exemplo, o avanço que o Ocidente teve por causa do cristianismo. Uhum. Mas tem um detalhe que às vezes a gente deixa passar, que é assim, que as pessoas que trouxeram essas inovações, elas não estavam mirando na inovação, não estavam mirando na sociedade. Foi uma causa secundária. Muitos deles, olhos deles, estavam em Cristo. O cara não bolou algo para dizer assim, rapaz, se eu fizer isso aqui, a vida do Leonardo daqui a 400 anos vai ser melhor. Não, porque eu estou descansado em Deus. Eu posso avançar aqui as coisas. E isso vai ter um impacto na sociedade como um todo. Então, eu fico só imaginando assim, Marcelo. Tu imagina se todos os crentes nominais que existem no Brasil e no mundo dissessem, no domingo, a gente vai à igreja. Teríamos uma sociedade menos ansiosa, pelo menos. Menos ansiosa. O mercado ia se ajustar. Por exemplo, tem uma franquia, não sei se você sabe disso, Marcelo, Chicken Filet. Já ouviu falar dela? Não. Norte-americana. Qual é a bronca? Ela não abre no domingo. Uhum. Ela não abre no domingo. Aí o que acontece? E aí você diz, aí não tem como combater então o McDonald's, não sei o quê. Vá ver. Vá ver. Entendeu? Então, ou seja, o que eu quero pontuar é de que a gente ia ter um mundo menos ansioso, um mundo mais tranquilo. O mercado, para usar a palavra, ia se ajustar a essa realidade. Se o mundo visse que a gente está o quê? Disposto a honrar o nome de Deus para votar um mandamento, com peso e seriedade. Só que a gente, como não tem esse peso e seriedade no nome de Deus, Deus entende. Ele sabe que é por uma boa causa. Não é possível que Deus vai ficar triste comigo porque eu vou trabalhar aqui só para fazer uma peça jurídica no domingo. Sim. Ele sabe que é para ele. Eu vou até dar o dízimo desse dinheiro, sabe? E é isso que me entristece, que a gente não olha para o todo de um Deus cuidadoso com cada etapa da nossa vida, para que a gente, inclusive, lembre como o próprio Cristo foi tentado pelo diabo, que não só de pão virá o homem. O domingo é o melhor dia para que uma pessoa lembre disso, que hoje eu tenho Netflix a semana inteira, eu tenho trabalho a semana inteira, eu tenho isso aqui a semana inteira, mas hoje eu tenho um dia que eu posso cultuar com meus irmãos, olhar para a beleza do meu Criador e Salvador e aproveitar isso para o resto, não apenas da minha semana, porque eu estou contemplando como um trailer de como vai ser a minha vida inteira na glória eterna. Eu queria terminar trazendo essa reflexão. Por que nós temos tanta dificuldade de nos regozijar com esse presente que Deus nos deu? Porque ele encara certamente, né, biblicamente falando, como isso, né? Como um presente, um dia de deleite nele. Por quê? Provavelmente porque a gente lida muito mal com aquele que não é hábito na nossa vida. Sim. Né?
Então, se você tem um hábito de ler muito e você tem um dia, por exemplo, de conseguir ler bastante, umas férias normais, por exemplo, você se deleita com isso, porque é um hábito seu, coisa que você gosta de fazer, você vai ter mais tempo para fazer isso. Então, provavelmente, o nosso hábito do dia a dia, de nos deleitarmos, de pararmos, de estar com um momento de oração, de comunhão, de leitura da palavra, encarar aquilo como tem que ser, estar em família, né? E ter o ápice disso no domingo, não é visto provavelmente porque o domingo é encarado só como mais um dia dentro de uma rotina turbulenta em que nós não temos muito tempo para Deus. Né? Então, fica essa reflexão de nós repensarmos que se Deus estabeleceu o sábado, no caso o domingo cristão, é porque é um propósito muito profundo disso para as nossas próprias vidas. É como nós falamos no terceiro mandamento. Nós não sabemos o que é o melhor para nós. Pode ter certeza disso. É por isso que nós tomamos o nome de Deus em vão. Por isso nós não damos peso para o nome dele tantas vezes. Né? E nós não estamos sabendo, como sociedade ocidental principalmente, a importância que tem o descanso que Deus nos dá. Eu vou além do que você está dizendo. Em todos os assim. sentidos, principalmente espiritualmente. Eu vou pegar o que você disse, tu botou na marca do pênalti e vou só chutar. Não é que assim, você mostrou no terceiro mandamento assim, que a gente não sabe o peso que o nome de Deus tem. Esse quarto mandamento mostra que a gente não sabe o que é verdadeiro descanso. Exato. A gente não sabe o que é descansar. Exato. A gente tem um conceito. Eu penso que descansar é isso. Eu penso que descansar é aquilo. Sabe? E aí quando vem Deus diz assim, é isso aqui que é o verdadeiro descanso. Mostra até o descanso a gente não sabe bem o que é. Né? E graças a Deus por Cristo, né, nesse aspecto que mostra como Ele, né, e é isso que a gente não para para pensar. Não é que a gente vai ter um descanso ao lado dele apenas, mas que Ele conosco é o nosso descanso, é a nossa alegria, é tudo isso que o domingo encapsula, né, que o dia do Senhor encapsula, a gente tem nele. Léo, as principais batalhas, esse é o nosso problema. A gente acha que as principais batalhas são os leões que a gente mata todo dia. Sim. Ali. De coisas que daqui a pouco não vão ter mais importância nenhuma na história. Sim. Né? As nossas batalhas usuais do dia a dia pouco terão importância para o mundo. Nem a gente vai lembrar delas no futuro, talvez. Para a minha próxima geração. Essa que é a realidade. Sim. Até ser. Acumule muito dinheiro, muita riqueza. Talvez não resista à segunda geração. Tá? E as principais batalhas contra o diabo, contra o pecado, contra a morte, contra a gente mesmo, contra nós mesmos, já foram vencidas. Amém. E aí que Deus, com autoridade, pode dizer pra gente, como mandamento, é isso que é interessante, como mandamento, descanse. Amém. Você crê nisso? Na verdade, do que Cristo já conquistou ou não? O dia do descanso, é lá, uma prova, um double check, né? Double check aí, na sua e na minha vida, em relação a isso. Então, reflita sobre isso. Acho que é a grande aplicação que esse mandamento traz para nós. E descanse. Então, irmãos, esse é mais um episódio do Heidelbergcast. Tá certo? Deus os abençoe. E a gente se vê no próximo domingo aí com o quinto mandamento. Até mais, pessoal. Até lá. Um abraço, pessoal.